Rodrigo Janot e Deltan Dallagnol serão julgados pelo Tribunal de Contas da União e podem se tornar inelegíveis. Eu confesso que eu não sabia que o Janot era candidato, Mônica. O Deltan eu estava sabendo, mas o Janot é novidade para mim. Conta pra gente, bom dia. Um desejo, já manifestou desejo de ser candidato a deputado federal por Brasília. Ainda não está inscrito, até onde eu sei, mas existe essa possibilidade, Megali, e o Tribunal de Contas da União deve retomar nos próximos dias um julgamento que envolve os dois, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o Deltan Dallagnol, em gastos da força-tarefa da Operação Lava Jato, com passagens e diárias, né? E uma condenação, Megali, pode tornar os dois inelegíveis. Então, o que é esse caso? O TCU tem até o dia 15 de agosto para entregar à Justiça Eleitoral a lista das pessoas condenadas por irregularidades no manejo de recursos públicos, e quem estiver dentro dessa lista é considerado ficha suja e não pode ser candidato. Então, o TCU pega todos os nomes de quem já teve contas analisadas, que já teve posto de comando, né, e teve a responsabilidade de gerir recursos públicos, e se tiver alguma condenação, entrega para o TSE, e o TSE não autoriza a candidatura. Os dois não estão nessa lista, mas vai ter esse julgamento nos próximos dies. E que caso é esse? No ano passado, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ele acatou uma representação do Ministério Público junto ao TCU e determinou um pente fino nos gastos da Lava Jato, com viagens e diárias. E ele concluiu que houve prejuízo ao erário, aí aspas ali do relatório dele, violação ao princípio da impessoalidade, quando eles adotaram um modelo de pagamento dessas diárias e dessas passagens. O que o TCU concluiu? Que esse modelo, o modelo era o seguinte: os procuradores permaneciam em Curitiba trabalhando e praticamente ficavam em Curitiba o tempo todo, mas eles não eram removidos oficialmente, formalmente para a cidade. Então eles recebiam diárias, como se eles morassem em outro lugar. A casa deles, oficial, era em outro lugar, mas é como se a Band me mandasse para Brasília para cobrir as eleições por 6 meses, por 1 ano, e eu fosse ficando recebendo diárias, mas seguisse com o meu endereço formal em São Paulo. Então isso que aconteceu, foi esse o modelo, e foi um gasto considerável que o TCU considerou aí, o ministro Bruno Dantas considerou aí que não obedeceu os critérios de impessoalidade. Então, por exemplo, você tem vários procuradores. Antônio Velter recebeu 506 mil em diárias no total. Carlos dos Santos Lima, que é mais conhecido, recebeu 361 mil em diárias, 81 mil em passagem. O Paludo, Januário Paludo, também bastante conhecido, 391 mil em diárias, 87 mil em passagens. Então, tudo isso o TCU vai analisar. Eles estão alegando que receberam de boa fé, que esse modelo existia e eles receberam. Então, além dos procuradores que receberam, vão ser julgados também Rodrigo Janot e Deltan Dallagnol, porque eles que administraram os recursos, né? O Janot como procurador-geral da República naquela época, que existia a Força Tarefa, e o Deltan como coordenador da Força Tarefa no Paraná. Eles dizem que seguiram, que esse modelo foi legal, que tudo foi feito nos conformes, que seguiu a lei, que não há nenhuma irregularidade, se dizem até perplexos. O Deltan já se declarou perplexo aí com esse pente fino do TCU e essas conclusões, mas fato é que o TCU deve fazer esse julgamento antes do dia 15 de agosto. Então, se eles forem considerados responsáveis e tiverem que devolver recursos, eles vão para essa ficha suja, essa lista, e aí fica difícil a candidatura. Óbvio que sempre cabe recurso das decisões, então pode-se iniciar uma batalha jurídica, né? Mas, num primeiro momento, eles ficariam inelegíveis, Megali. Os dois são, além de Sérgio Moro, né, as principais figuras aí dessa operação que chacoalhou o país, né, que mudou os rumos da história do Brasil, Megali.